Francisca Milena Vieira. Pronto. Entendi Aí por eu quê, disse né? que ela fala Pronto. inglês, tá aí. Então, estamos gravando ao Aqui só vivo. apareceu plim. Pois Olá, é. gravação. Luz, câmera, ação. Então, aqui eu vou disponibilizar depois para vocês aí no YouTube a aula, né, que a gente está gravando. Retornando à questão da cor da pele, a melanina, né, que é composta essencialmente por tirosina, onde nós temos esta fórmula estrutural, e quanto mais melanina, mais escura vai ser a pele. Então, pessoas mais negras, elas terão mais melanina, e pessoas mais brancas terão menos melanina, tá? A questão da curiosidade aqui é sobre pessoas albinas, né? Não são capazes de produzir melanina em virtude de uma deficiência na ação da tirosinase, que é a proteína aí, basicamente, que forma a tirosina, né? Ou então pela deficiência no transporte de tirosina para o interior dos melanócitos. É uma doença hereditária. Pessoas com esse problema apresentam pele, cabelos e olhos muito claros. Provavelmente vocês conheçam alguém que tenha essa questão, né? Sejam pessoas albinas. E aí, como nós vimos anteriormente, né, tanto nos hormônios testosterona quanto progesterona e na tirosina, existem as fórmulas estruturais desses compostos, né? Então, são todos compostos de carbono. Então, no que toca a essa questão, nós vamos ter as representações de compostos orgânicos. Basicamente, temos as fórmulas estruturais. E essas fórmulas estruturais, elas podem ser completas. Quando é que eu tenho uma fórmula completa? Quando você tem a disposição de todos os átomos, né, presentes na estrutura da molécula. Então, o exemplo aqui é a molécula do isooctano, não do octano, tá? Onde você tem átomo de carbono, carbono, carbono. Deixa eu mudar a cor da tinta. E nós vamos ter também átomos de hidrogênio. Todos esses átomos, eles estão sendo colocados aí, ó. Percebam que você pode visualizar todos na estrutura. Átomos de carbonos e átomos de hidrogênio. E aí, partindo dessa fórmula completa, nós podemos reduzi-la para a fórmula estrutural condensada. Primeira fórmula condensada, galera, nós vamos ter a apresentação de alguns átomos e de outros não. Basicamente, carbonos serão mostrados e hidrogênios serão colocados aí de uma maneira condensada. Como assim, professor? Eu vou pegar aqui esse CH3. O que esse CH3 indica? Que nós vamos ter um átomo de carbono e que nesse átomo de carbono nós teremos 3 hidrogênios. Então, esse CH3 aqui é basicamente esse grupão aqui, ó, onde antes nós víamos o átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio. Então, para não estar colocando hidrogênio, 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 né, tracinho, 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 nós resumimos e colocamos um CH3. Observem, aqui, do lado esquerdo desse CH3, nós temos um H, né? E aqui está sendo mostrado, do lado esquerdo da figura, na figura da fórmula completa, nós temos um H também. E para baixo tem um CH3. E está sendo colocado aqui, ó. Aí do lado, tá uma limpadinha na tela, né? Tá muito sujo, muita coisa. Do lado aqui, ó, nós temos CH2. Esse CH2 aqui é isso, ó. Tá vendo? 2 hidrogênios. Então, para não colocar hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, eu coloco esse CH2. Partindo daí, galera, nós vamos ter o seguinte: podemos representar ainda de uma forma mais condensada a cadeia carbônica, só que os carbonos do meio, eles não são mostrados. Eles são tidos apenas como cantos, ó. Cantinho aqui e cantinho aqui. Percebam que também não são mostrados os hidrogênios. Então, nesse canto aqui, no meio aqui, nós teríamos CH2, mas não é representado, não são representados o CH2.
Então, você tem que entender que nesse canto tem 2 hidrogênios. Como é que eu vou saber disso, professor? Bem, nós devemos compreender que o carbono faz 4 ligações. Então, se tem 3 tracinhos, obviamente, ele tem que fazer as 4, então vai ter um hidrogênio aqui, ó. Você vai ter que intuir que existe um hidrogênio. E nesse aqui, onde ele tem 2 tracinhos, né, o cantinho tem o carbono, vai existir 2 hidrogênios. Então, aqui seria H2. Agora, observem também que esses carbonos aqui das pontas estão sendo mostrados por completo, né? Carbonos, carbonos, carbonos. E os hidrogênios são dados em suas quantidades. Podemos ainda sair dessa forma menos condensada para uma mais condensada ainda, que é essa terceira e última, lá no finalzinho. Então, aqui nós vamos ter em cada extremidade átomos de carbono. Em cada vértice ou canto, átomos de carbono. E você vai ter de novo que intuir onde que tem hidrogênio. Como é que eu vou fazer isso, professor? Sabendo que o carbono faz 4 ligações, então você tem que entender e contar até 4. Então, se você tem um tracinho, como esse primeiro carbono aqui, significa dizer que o carbono está fazendo uma ligação. Então, para completar as 4, você tem que entender que aqui tem 3 hidrogênios. Aqui só tem uma ligação. Então, para 4, falta 3. Esse carbono aqui, que eu circulei no meio, né, está fazendo 3 ligações. Então, aqui falta um hidrogênio. Esse daqui tem 2 ligações, faltam 2. Esse carbono quaternário aqui não precisa mais de ligação, então não tem hidrogênio. E os outros das pontas, todos eles têm hidrogênios. Por que eu estou falando isso? Porque você vai chegar no momento que vai necessitar de determinar uma fórmula molecular, por exemplo, numa questão de vestibular, e você tem que entender disso, saber contar até 4 e colocando os hidrogênios, imaginando onde tem os átomos de hidrogênios na estrutura, certo? Fórmulas moleculares, elementos e suas quantidades. Então, essa primeira aqui, essas duas aqui, são fórmulas estruturais. E aqui nós vamos fazer uma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É basicamente você dizer quais são os elementos que estão presentes na substância e as suas quantidades. Então, se você analisar aqui o octano, o isooctano, você vai perceber que só tem carbonos e hidrogênios. Então, aqui, ó, C e H. Quantidades de carbonos, 8. Quantidade de hidrogênios, 18. Tá? Então, aqui eu tenho a fórmula molecular. Para cada canto e extremidade, há um átomo de carbono. Beleza? Então, nessa segunda estrutura, eu vou perceber que nos meus cantos, 1, 2 e 3, e nas minhas extremidades, 1, 2, 3, 4, 5, nós teremos átomos de carbono. Como o carbono faz 4 ligações, o restante aí dessas ligações deve ser completados com hidrogênios. Então, se você tem um tracinho, né, tracinho carbono, então já é uma ligação. Para completar as 4, você tem que colocar o número de hidrogênios, 3. Para esse daqui, está fazendo 3 ligações, ó, uma para o lado esquerdo, uma para o direito e uma para cima, então está faltando 1. Esse daqui, 3. Esse daqui, 2. H3, H3 e H3. Professor, e se eu tiver uma ligação dupla, carbono-carbono? Deixa eu desfazer isso aqui. Por exemplo, se eu tiver isso aqui, ó. Pronto. O que eu vou entender? Eu vou entender, pessoal, que
Aqui eu tenho carbono, aqui também, na ligação dupla. Eu vou entender que a ligação dupla vai contar como duas ligações, né? Então, para esse carbono que eu estou colocando a seta em cima, ele vai estar fazendo quantas ligações? Uma, duas, da ligação dupla, três. Então, aqui eu vou induzir que ele tem um átomo de hidrogênio ligado. Assim como esse outro carbono, com esta seta que está sendo apontada. Ligação dupla, duas ligações, três ligações. Então, está faltando um hidrogênio aqui para completar as 4 ligações do carbono. Carbono da ponta, percebam que ele só tem uma ligação, só um traço. Então, aqui eu teria 3 hidrogênios. Beleza? Vocês estão entendendo aí até aí, galera? Ou tem alguma dúvida? Tá de boa, você tá de boa. Beleza. O conteúdo ele não é tão difícil, né, mas é necessário muita atenção para que a gente compreenda. Então, eu vou contabilizar sempre assim, ó. Ligação simples, uma ligação do carbono para cada, né? Se eu tiver ligação dupla, eu vou contar como 2 ligações para cada ligação dupla. E ligação tripla, 3 ligações simples, contando como 3 ligações simples para cada ligação. Exemplos de determinação de fórmulas moleculares. Muita atenção neste momento, tá? Eu vou colocar aqui de vermelho a cor do carbono. Então, vamos contar os carbonos. Lembrando que cantos e extremidades nós temos carbonos. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estes são os carbonos que estão sendo mostrados explicitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Só que nós temos carbonos aí também nos cantos, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, teremos C18 e temos também átomos de hidrogênio. Oi? Professor, aquele canto Ali no meio, ó. Começo, da fase 19. abaixo de H3 tem um. Ah, sabia que estava faltando. Só Vamos um contar teste. de novo. Teste. Foi só um teste para ver a atenção dos meus alunos. Parabéns, vocês estão muito espertos, né? Vamos contar de novo. 1, sentido anti-horário. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ah, então temos 20 carbonos. Meu Deus, o tamanho desse zero. C20, então vai ficar C20. Quantos hidrogênios nós teremos? Então, antes de contar os hidrogênios, vamos entender aqui onde é que tem hidrogênio que nós não conseguimos ver, né? Tem esses daqui, ó, 3, 3, 3. Tem um aqui, mais outro aqui, 2 aqui, 3 e 3. Lembre-se, né? O carbono faz 4 ligações, então onde ele não estiver fazendo as 4, você coloca hidrogênios. Então, aqui você contabiliza 3 ligações, ó. Uma dupla, uma, duas, 3. Então, está faltando um hidrogênio aqui. Nesse carbono aqui, nós já temos as 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa. Nesse daqui, 1, 2, 3. Está faltando um hidrogênio. Nesse também. Nesse também. Aqui não precisa. Aqui falta um. Aqui falta um. Aqui nesse anel. Nessa ligação aqui já tem as 4, né? 1, 2, 3, 4, não precisa. Aqui também já tem as 4. Esse daqui do cantinho, está faltando 2, então coloca H2. Aqui também 2. Aqui 2. Aqui já tem as 4, né? Um para cima, os lateral direito e lateral esquerdo. Então já tem as 4. Beleza. Aí eu vou colocar aqui na cor azul, os hidrogênios, vou contar, né? Vamos da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30. Então, aqui é para ter 30. E oxigênios, né? Eu vou perceber que eu tenho apenas um oxigênio. Vou colocar aqui da cor, essa corzinha aqui. Um oxigênio. Então, nós teremos aí a fórmula molecular C20H30. Ó, isso indica que nós temos 20 carbonos, 30 hidrogênios e apenas um oxigênio. Tudo tranquilo, pessoal? Até aí? Tranquilo. Sim, professor. Beleza. Aí temos outras fórmulas moleculares, né, de outras substâncias. A cafeína, composto aí encontrado no café, também encontrado nos refrigerantes, em alguns, né, Coca-Cola, principalmente. Por isso que a galera diz, toma Coca-Cola para tu ficar acordado, né? Porque tem cafeína. A cafeína, ela dá essa Nos Nos tem energéticos cafeína? também tem cafeína. Isso, tem cafeína. Porque elas ativam aí como é que eu vou dizer aqui? Faz com que a pessoa fique mais ativa, né? Não fique com muito sono. Apesar de algumas pessoas tomarem café e dizer que não sentem efeito nenhum. Qual é a fórmula da cafeína, né? Então, nós vamos ter agora de azul carbono. O que eu tenho mais? Tenho hidrogênio, tenho nitrogênio e oxigênio. Agora eu vou determinar as quantidades. Vou riscar de azul os carbonos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. Ok? Está faltando algum? Tem um aqui, professor. 8. Então, C8. Beleza? Vamos colocar aqui de outra cor. Colocar aqui de vermelho os hidrogênios. Onde é que eu tenho hidrogênio? Aqui, 3, 6, né? Aqui nesse cantinho, o carbono está fazendo 3 ligações, então está faltando um hidrogênio aqui, tá? Aqui está faltando um hidrogênio. Nesse cantinho aqui está faltando um hidrogênio. Aqui, falta algum, pessoal? Carbono ligação dupla com oxigênio. Professor, Oi. Professor, isso aqui tá faltando no algum? meio que tem hidrogênio, não? Verdade, está fazendo ligação dupla, né? Olha, ó, muito bem, atenção, aqui não tem, né? Porque esses carbonos estão fazendo ligação dupla, então já contabiliza as 4, ó, para ver como é que vocês estão atentos. E aqui a gente vai ter, só para testar vocês estão bons demais, cara. E aqui a gente vai ter 3. Tem mais hidrogênios aí? Não, né? A gente analisou cada carbono, percebeu que temos apenas esses. Então, aqui você tem 3, 6, 7 e 3. 7 mais 3 dá 10, né? Quantos nitrogênios? Agora eu vou colocar de outra cor. Vou colocar esse azulzinho claro. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser N4. E eu vou colocar aqui de preto. Preto não, que vai dar um contraste ali. Eu vou colocar aqui de vermelho, a cor do oxigênio. Eu coloquei já o hidrogênio, eu vou colocar de verde. Coloca amarelo, professor. Pode ser. Aceito sugestões. Qual o amarelo? Tá aqui o amarelo, pronto. Oxigênio, nós teremos 2 oxigênios, né? Tem mais oxigênios aí? Não. Então, é para dar esta fórmula molecular, né? Aqui eu contei errado, não é C7, é C8, né? C8H10N4O2. Beleza. Então, esta é a fórmula molecular da cafeína. E nós temos o outro... Oi? O oxigênio, ele faz obrigatoriamente 2 ligações, né? Sim. Caso ele não tivesse com as 2 ligações, a gente teria que colocar, como a gente faz com o carbono. Pronto. É assim, quando você tiver oxigênio, basicamente você vai ter ele aparecendo na molécula e ele vai estar ligado com alguém, por ligação dupla
ou por ligações simples, né? Duas ligações simples. Por exemplo, aqui na glicose, ó, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Esse tracinho aqui, pessoal, ó, isso aqui, a cunha fechada e a cunha tracejada que vocês estão vendo aí, né? Ó, tem assim, né? É basicamente como se fosse para você ter a imaginação tridimensional. Isso aqui é para frente, como se você tivesse uma parede, para frente da parede você tem a cunha fechada, e para trás, você não consegue enxergar, você tem essa cunha tracejada. Tá? Mas, basicamente, isso aqui significa dizer que tem ligação simples, é só o tracinho aqui. Então, isso aqui é só para a gente perceber por meio de tridimensional, né? Imaginar tridimensionalmente. Mas não entenda essas ligações aí, esse jeito aí, como ligações simples. Então, vamos ver aqui o número de carbonos, né? Já tem aqui, C6H12O6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, bateu o carbono. Vamos para os hidrogênios, né? Onde tem cantinho, tem carbono, e esse carbono se liga ao hidrogênio. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só isso, gente? Tem mais ali onde Tem tá os mais. carbonos. Aí, muito bem. Esse primeiro aqui tem quantos hidrogênios? 2. Muito bem. Então, vou colocar aqui H2. Esse daqui tem quantos? É um negócio chato. Tem um. Esse daqui tem um. Esse. E esse? Um também, né? Então, contabilizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12 ó, também bateu. E oxigênios tem 6. Vamos colocar aqui de outra cor. Vou colocar aqui de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6, né? Glicose aí, um açúcarzinho básico, né? Nós quebramos aí os açúcares mais complexos, formamos a glicose, e essa glicose ela é convertida em energia, tá? Beleza? Beleza. Ok até aí? Muito bem. Pessoal, uma pergunta aqui. Em relação o carbono e o hidrogênio. Eles, entre aspas, ficam escondidos e a gente tem que achar? Porque, tipo assim, o oxigênio ele é sempre exposto, sabe? Sim, sim. São esses dois elementos que a gente tem que ter cuidado quando for determinar fórmulas moleculares de compostos orgânicos, né? Carbono e hidrogênios vêm aí ficando ocultos, né? O hidrogênio nem aparece, como vocês estão vendo aí. E o carbono é mostrado em vértices e extremidades, como a gente viu nos exemplos anteriores. Então, saindo aí dessas... Oi. O Marcos Antônio está pedindo para o senhor explicar de novo esses tracinhos aí que ele não entendeu. Marcos, vamos lá. Deixa eu colocar um slide em branco aqui. Vou colocar bem aqui. E aí eu vou passar. Eu vou colocar duas estruturas, tá, Marcos? Vou colocar uma estrutura aleatória. Pronto. E aí, supondo que você tenha uma questão e pergunte qual é a fórmula molecular dessa substância. Como é que você vai saber, meu filho? Primeiro, carbono tem que fazer 4. Por que eu coloquei um 4 aqui, hein? Carbono tem que fazer 4 ligações, sendo 4 simples, né? Pode ser 4 simples, ou 2 simples e uma dupla, ou ainda 2 duplas, ou ainda uma tripla e uma dupla, e uma simples, desculpe. Se você contar aí, você vai perceber assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, 2 simples e uma dupla. 1, 2, 3, 4.
duas duplas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas as vezes aqui você vai contar 4. Então, como a gente viu, todo canto e toda extremidade tem carbono. Vou colocar aqui de vermelho. Então, aqui eu vou ter carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui também e aqui também. Aí eu tenho que observar isso aqui, ó, para determinar o número de hidrogênios. Então, vamos determinar a fórmula molecular desse composto. Colocar de vermelho os átomos de carbono. Temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria C5. Vamos colocar de azul escuro o número de hidrogênios. Como é que eu vou saber quantos hidrogênios, professor? Está aqui, ó. O carbono faz 4 ligações, você tem que contar até 4. Esse primeiro carbono aqui, vou colocar aqui, ele está fazendo só uma ligação com o outro carbono. Então, para completar as 4, ele tem que ter 3 hidrogênios. Então, aqui tem 3. Esse outro carbono, que eu estou riscando, ó, perceba que está fazendo 1, 2, 3 ligações. Para completar as 4, eu tenho que ter um hidrogênio. Eu vou ter que entender de maneira implícita. Aqui ele tem quantas ligações? Esse carbono, 1, 2, 3, então está faltando 1. Esse carbono aqui, que está ligado à hidroxila, tem 1, 2, 3, então está faltando 1. Esse daqui está faltando 2. E aí você tem alguns hidrogênios sendo mostrados, né? Aí vamos contar os hidrogênios. Vai ter quantos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então vai ter 11 hidrogênios. Tem outros elementos? Tem. Os outros elementos, eles são sempre mostrados. Vou colocar aqui de verde o oxigênio, né? E eu vou colocar aqui o nitrogênio também. Normalmente aqui por ordem de eletronegatividade vai vir primeiro o nitrogênio e depois o oxigênio. Só colocar aqui. Caneta. Nitrogênio, e eu vou colocar aqui de preto o oxigênio. Bom, tem só um nitrogênio e um oxigênio. Ok, Marcos? Ok, galera? Ok, Mais um professor. exemplo ou tá bom? E professor, então a gente coloca no hidrogênio o que falta, né, para dar 4. Isso, o que faltar para dar 4 ligações no carbono. Esse é o macete, né? Por isso que nas aulas iniciais eu disse que vocês tinham que saber contar até 4. Era um pré-requisito aí para entender a química orgânica. Ei, professor, Oi. eu queria saber era da outra forma que o professor está forma? explicando no outro slide. É Tá. por causa, professor, que ficou aqueles tracinhos assim. Até o professor explicou que era uma Era ligação atrás, simples. frente, eu só Ah, eu não entendi entendi, direito. né? Isso aqui, né? Tipo isso aqui, né? Sim, assim, assim. É, pronto, isso aí mesmo. Por que que tu não disse, mano? Deixa eu explicar esse negócio aqui todinho de novo, mano. Aqui, cara, é assim, as moléculas, normalmente, elas têm um aspecto tridimensional, né? No espaço não é só, como a gente está vendo aqui no papel, não, só bidimensional, só no plano. Elas têm uma aparência tridimensional. Então, às vezes, você vai encontrar em fórmulas esses dois esquemas. Ambos, né, a cunha fechada e a cunha tracejada, representam, basicamente, ligações simples. Então, quando você vê aí assim, só o tracinho, é que está no plano, no bidimensional. É como se você tivesse uma parede, riscado lá a parede na própria parede. Tá? E aí, quando você vê essa cunha tracejada, tracejada, é como se você entendesse que atrás da parede tem alguma coisa, né? Então, isso aqui está para trás do plano, atrás da parede, né? Atrás do plano. Você consegue enxergar através da parede? Não, né? Então, é como se fosse para que você imaginasse que o elemento, por exemplo, eu tenho o OH aqui, então esse OH está atrás da parede, você não está vendo esse OH, certo? E o outro
aqui, o outro é basicamente a cunha fechada, eu acho, fechada, e você está para frente do plano. Para frente do plano. Então, aqui você enxerga, né? Tá para frente da parede, você enxerga. Atrás da parede, você não consegue enxergar. Ok? Ok. Muito bem. Dando continuidade, nós vamos finalizar aqui a nossa aula. Eu vou fazer os exercícios, né? Mas antes a gente tem que falar sobre as classificações das cadeias carbônicas. Então, nós vamos ter a classificação quanto a alguns critérios. Primeiro, quanto ao fechamento. A cadeia ela pode ser aberta, ou cíclica, ou acíclica, né? Acíclica quer dizer sem o ciclo, quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Então, percebam aqui que esses átomos eles não vão fechar entre si, né? Diferente da cadeia fechada. Quando há um fechamento de cadeia, observe que os carbonos eles se ligam de tal maneira que formam um ciclo. E aí nós vamos formar uma cadeia de maneira cíclica. Então, a classificação, quanto ao fechamento, as cadeias carbônicas podem ser acíclica ou abertas, ou ainda chamadas também de alifáticas, quando a cadeia é aberta, né, não forma ciclo, e cadeias cíclicas, né, quando elas formam, os carbonos se ligam de maneira a formar um ciclo no seu interior. Tá vendo aí? Ok? Ok, galera? Ok. Sim. Muito bem. Ok, professor. Ok, professor. Valeu. E aí nós vamos ter a cadeia também mista, né? Quando é que eu vou ter uma cadeia mista? Quando eu terei uma parte aberta e uma parte cíclica. Parte cíclica e a parte aberta, né? Alguns dizem aí que é cíclica ramificada, mas cadeia mista também, pode ser assim. Parte fechada, né? Aqui nós temos uma parte aberta e outra parte fechada. Aqui, fechado, fechado, aqui a parte aberta e a parte fechada. Isso aqui é mais visível de se perceber. Tá? Classificação das cadeias carbônicas, agora temos de acordo com a disposição dos átomos. Basicamente, sempre teremos duas, tá? Cadeia normal, quando nós teremos uma sequência única, sem aparecendo apenas carbonos primários e secundários. Ó. Percebam aqui, ó, cadeia normal, uma linha sequencial, né? Beleza. E nós vamos ter as cadeias ramificadas, quando na cadeia surgem ramos ou ramificações. Além de carbonos primários e secundários, nós teremos terciários e ou quaternários. Observe aqui uma linha, né? E nesta linha nós temos como se fosse uma ramificação. Uma cadeia principal e uma ramificação. Então, observem a presença desse carbono, que é um carbono terciário. Então, basicamente, cadeia tem carbono terciário e ou quaternário, ela é uma cadeia ramificada. Só tem primário e secundário, ela é uma cadeia normal, tá? Ok, gente? Ok. Ok. Pronto. Quanto ao tipo de ligação, nós vamos ter cadeias saturadas, quando tem só ligações simples entre os átomos de carbono. Observem aqui, ó. Só ligação simples, essa e essa. São só ligações simples, entre os carbonos, tá? E nós vamos ter aqui esse outro exemplo, onde você vai perceber a presença de ligação dupla carbono-oxigênio. Você vai me dizer, professor, e aí? É saturada essa cadeia? Ela é saturada, tá, pessoal? Por quê? Porque entre os carbonos, ó, nós temos apenas ligações simples. A ligação dupla está entre carbono e oxigênio. Então, a cadeia é saturada. Mas, se perguntar sobre carbonos, né, aí a gente tem que ver carbono saturado. 4 ligações simples.
Carbono insaturado, ele vai ligar ou ligação dupla ou tripla. Aí já não é aqui nesse caso. Para esse exemplo aqui, nós teremos um carbono insaturado, tá? Que é esse carbono aqui, ó. Tranquilo? E aí nós temos cadeias insaturadas também, quando além de ligações simples aparecem ligações duplas ou triplas, ó. Ligação dupla carbono-carbono, ligação tripla carbono-carbono. Lembrando que, se não for carbono-carbono, continua sendo ligação, cadeia saturada, tá? Como esse exemplo aqui, ó, carbono-nitrogênio, né? Eu não estou colocando outros elementos, mas se tiver com o carbono ligado com outro elemento, é cadeia saturada, né? Cadeias, classificação das cadeias de acordo com a natureza dos átomos, né? Cadeia homogênea, basicamente quando na cadeia só existem átomos de carbonos. Muito bem, muito interessante você perceber que é ligação carbono-carbono diretamente, tá? Se você tiver um elemento diferente, mas não estiver entre carbonos, ó, como o oxigênio aqui, nós vamos ter cadeia homogênea, tá? Observem que essas ligações todas, tanto no segundo exemplo, quanto no primeiro, carbono-carbono ligado entre si. Para a cadeia ser heterogênea, além dos átomos de carbono, existe um outro átomo, que é o heteroátomo. Basicamente, o heteroátomo é um átomo diferente do carbono, que está no meio de carbonos. Ó. Percebam, de um lado, carbono, do outro, carbonos ligados. E no meio deles, nós temos o átomo de oxigênio, diferente. E aqui no segundo exemplo, nós temos o nitrogênio no meio de dois carbonos. Um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Então, essa é a classificação da cadeia de acordo com a natureza dos átomos. É importante entender que as 4 classificações anteriores são independentes, isto é, uma não exclui as outras. Por exemplo, essa cadeia aqui, ela vai ser classificada quanto à abertura, ó, ou fechamento, né? É a cadeia aberta, quanto à ramificação ou não, nesse caso, não tem ramificação, logo é normal. Quanto às ligações, duplas ou triplas ou simples, não tem ligação dupla entre carbonos, nem tripla, então é saturada. E quanto aos átomos aí presentes, né? Não tem heteroátomo, então cadeia homogênea. Nesse exemplo aqui, é uma cadeia aberta, ela tem uma ramificação, esse carbono aqui ele é terciário, ó, ramificada, e nós vamos ter uma insaturação aqui, logo uma cadeia insaturada. Ligação dupla carbono-carbono. Não temos outro elemento entre carbonos, portanto, é uma cadeia homogênea. Nesse terceiro exemplo, só um instante, gente. Um instantinho, tá? Voltando. Então, no terceiro exemplo, nós vamos ter uma cadeia aberta, tem a ramificação, porque temos um carbono terciário, né? Não temos ligações duplas entre os carbonos, portanto, saturada, e nós temos um heteroátomo, que é um átomo diferente no meio de carbonos, portanto, ela é uma cadeia heterogênea. Vocês estão entendendo o raciocínio, gente? Sim. Muito bem. O quarto exemplo, nós teríamos basicamente uma cadeia mista, né? Onde nós temos uma cadeia fechada. Você pode encontrar que alguns autores eles classificam também assim, ó, pelo número maior de carbonos. Se você tiver um ciclo e tiver uma parte aberta, qual vai ser a cadeia principal, que a gente vai ver isso aí posteriormente? A que tiver maior número de carbonos. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma cadeia fechada, cíclica, uma ramificação, né? E
ela tem a ligação dupla carbono-carbono, portanto é insaturada, não tem elemento diferente entre carbonos, portanto é homogêneo. E no quinto e último exemplo, temos uma cadeia cíclica, não tem ramificação, portanto é normal. A cadeia insaturada, porque tem duas ligações, e é heterogêneo porque tem um átomo diferente aqui entre carbonos, né? Então, a gente classifica também como homociclo, certo? E o outro, heterociclo. Desculpa, o segundo é heterociclo e o primeiro é homociclo. Dentre as cadeias cíclicas que apresentam na química orgânica, uma das mais importantes é a que se denomina núcleo, ou anel benzênico. Vocês vão ouvir falar um bocado, tá? Nome proveniente do composto mais simples que apresenta esse anel, que é o benzeno, fórmula molecular C6H6. Então, basicamente, o anel benzênico ele vai ter carbonos, né, um ciclo de 6 carbonos, sendo que nós temos ligações duplas e simples entre esses carbonos de maneira alternada, tá? Você vai perceber que tem essas ligações. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. 6 carbonos, 6 hidrogênios. Pode ser representado também destas outras duas maneiras, tá? Compostos aromáticos também tem classificação, que pode ser mono ou mononucleados, ó, só tem um núcleo, só tem um anel aromático, ou polinucleados, né? Onde você vai ter mais de um núcleo de anel benzênico. Esses núcleos podem ser isolados, né? Você vai ver a separação aqui, ó, ou condensados, quando eles estiverem juntinhos, tá? Aqui, babá. Dito isto, outra classificação muito comum, divide os compostos orgânicos em alifáticos, basicamente quem tem cadeia aberta, alicíclicos, aqui a gente vai ter cadeia fechada que não tem anéis benzênicos, e cadeias compostos aromáticos, aqueles que possuem anel benzênico, né? Beleza, aí a gente tem os compostos mistos, a cadeia tem um anel aromático, com ramificação alifática, e aqui você tem anel aromático e a parte alicíclica, tá? Aqui a gente tem um resumo, né? As cadeias carbônicas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas, classificação e disposição dos átomos, normal ramificado, tipo de ligação, saturado e insaturado, natureza dos átomos, homogêneo e heterogêneo, e aí a outra classificação das fechadas, alicíclicas, né, que não tem anel aromático, disposição dos átomos normais ramificados, e tipo de ligação, saturado e insaturado, natureza dos átomos, homocíclicas ou heterocíclicas, e das cadeias fechadas nós também teremos as cadeias aromáticas, que podem ser mononucleares ou polinucleares, e essas polinucleares com núcleos isolados ou núcleos condensados, e as cadeias mistas. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para que a gente pratique, né? Aqui a gente vai classificar quanto ao fechamento, ou letra F, a ligação, né? Ligação carbono-carbono. Deixa eu ver aqui a disposição e presença ou não de heteroátomo. Tá? Então, essa primeira cadeia aqui, ó, ácido adípico, né? Matéria-prima para a produção do nylon. Nós vamos ter uma cadeia que é aberta, tá? Ela não tem ligações duplas carbonos-carbonos, portanto, é saturada. É uma cadeia que não tem ramificação, só tem carbono primário e secundário, portanto, a cadeia normal. Ela é homogênea porque não tem o heteroátomo entre carbonos, tá? Ok, gente? Ok. Ok. Vamos para o citral, né, analisar a estrutura, sabor forte do limão e Professor, aroma cítrico. Oi. então só é Oi? heterogêneo tipo assim, o oxigênio tá bem no meio de dois carbonos, né, no caso.
Isso. Quando você tiver um elemento diferente no meio de carbonos, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, enxofre, aí você vai ter heterogêneo. Ok? Obrigada. De nada. Então, o próximo exemplo, cadeia. Ela é o quê? Essa cadeia é aberta ou fechada? Responda. Aberto. A cadeia é aberta. Vou colocar o Azinho aqui. Aberta. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada. Ela é saturada. Insaturada. Ela você é tem ligação insaturada, dupla. né? Tem Eu não ligação sei dupla se- carbono-carbono. Ela é normal ou ramificada? Normal? Sei lá. Olha só. Cada professor. Temos carbonos terciários, gente. Aqui, ó. Carbono terciário. Então, é ramificado. Homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Heterogênea. Por quê? É homogêneo. Porque tem Eu acho que é homogêneo. Que não tem É nada. Não tem outros elementos entre as ligações do carbono. Mas aí Muito bem. Show de bola. Ela é Como? homogênea. Não Oi. entendi, não. Não dormiu, né? Vai lá. Saturada, insaturada. Ela é insaturada. Por que que ela é insaturada? Percebam que tem ligação dupla. Carbono aqui, carbono aqui. Só isso aqui não conta, não? Conta não. Por quê? Aqui é carbono-oxigênio, tá? Então, a insaturação deve vir de carbono. Ramificada. Por que que é ramificada? Você tem uma cadeia principal aqui, ó. E você tem ramos aqui e aqui, né? Ou seja, carbono terciário aqui e aqui. Ela é homogênea. Por quê? Se você observar, olhe em carbono por carbono, não tem elemento diferente no meio deles. Então, ela é homogênea. Aí ficou aberta, insaturada, ramificada e homogênea. Ok? Professor, agora Tudo posso tranquilo? passar uma coisa. Como é que eu diferencio uma cadeia aberta e fechada? Fala-me Deus, homem, é o mais fácil, macho. Pronto, isso aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Vai, Jardim. Essa aí é fechada. Fechada, você vai ter justamente formando um ciclo aqui dentro, ó. Os carbonos estão ligados entre si de maneira a formar um ciclo, né? Ok? Vamos lá para esses exercícios aqui de exemplos. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. A cadeia carbônica de N-aloamina, acima representada pode ser classificada como, aqui você tem o cloro, né? E aí você vai observar. Cadeia. Aqui já vai ter uma classificação, não naquela ordem, né? Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Lembre-se que nos cantos, né? Eu acho. Heterogênea. Muito bem. Então, ela é uma cadeia heterogênea. E aí, quando você pegar questões de vestibular, já elimine, né? Ó, na ordem aqui, ó. Já descarta, tem A e entender, né, professor? Eu entendi, já elimina. E aí vamos para outro, né? Ela é insaturada ou saturada? Ela é saturada. Saturada. Né? Você só tem ligações simples entre carbonos. Pessoal, e aqui ligação dupla? É carbono-oxigênio. Não entra. Então, ela é uma cadeia saturada. Aqui você já encontra o item certo, né? Que é o item B. Desculpa. É o item C, desculpa. O item C. Saturada. E ela tem ramificações. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Então, cadeia heterogênea, saturada e ramificada. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok. Vamos para o item... Agora entendi. Para outra questão, né? A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural. E aí você tem as fórmulas estrutural e as perguntas, né? Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica e saturada. Nós temos partes cíclicas, né? Aqui,
Só que nós temos ligações duplas, então tem insaturações. Insaturações. Então você elimina este item. Cadeia carbônica aromática e homogênea. Se você perceber, tem a parte aromática, mas tem um oxigênio no meio de cadeias aqui, ó. Portanto, é heterogênea. Então, eu elimino o item. Cadeia carbônica mista e heterogênea? É a cadeia carbônica mista. Aí você tem a parte de anéis aromáticos e cadeia aberta. E tem o heteroátomo, né? Aí o item D, somente átomos de carbono primários e secundários. Percebam que aqui nós temos, ó, nesse campo aqui, carbono terciário, tá? E aqui também nós temos carbono terciário. Desculpa. Esse aqui é o item D, né? X. E o item E, fórmula molecular. Perceba que a gente rebusca aqui o que a gente entendeu. Quando é que eu vou observar as fórmulas moleculares? Analise sempre os elementos que têm menor quantidade. Oxigênio, nitrogênio e flúor. Está dizendo aqui que só tem um flúor. E aqui na estrutura tem 3. Então, você já elimina. Não precisa nem analisar o restante, não. Tá? Ok, gente? Ok. Dando prosseguimento, nós temos aqui a última questão, tá? Já que eu encerro a aula, vou encerrar aqui com essa questão, faço a frequência e a gente encerra. A substância representada, responsável pelo sabor amargo da cerveja é o miceno, aqui é a fórmula molecular dele. Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa substância. Então, o que está dizendo? Que nós temos 10 carbonos e 16 hidrogênios. Então, vamos analisar aqui, contando, né, os cantinhos e as extremidades. Onde tiver mais de 10 carbonos, você já elimina. O item A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não é só 10. O item B, percebam que é basicamente a mesma coisa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também não é. O item C, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, pode ser o item C. Vamos no item D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Também tem 10. Só que, qual vai ser o número de hidrogênios? A gente vai colocar aqui de azul para contabilizar, né? Quantos hidrogênios eu terei nessa ponta? 3. Muito bem. Vou só colocar os números, né? Lê aqui. 3 também. Aqui nessa ponta. 2. Muito bem, 2. E aqui? 2 também. Aff, do ego. 2 também. Aqui vai ter quantos? 1. Aqui precisa? Não. Aqui tem quantos? 2. Falta 2. Isso aqui tem quantos? Falta 2. E aqui tem quantos? Falta 1. 1 também. E aqui? Não Não precisa. falta Não nenhum. precisa. Pronto, agora a gente conta, né? 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. Então, esse é o nosso item correto. Só olha o outro aí, para a gente treinar. Vamos lá. Aqui tem quantos? Em cima. 3, né? Vamos ver as pontas logo. 3, aqui 2 e aqui 2. Aqui precisa de 1, aqui de 2, aqui de 2, aqui não precisa e nem aqui. Então, vamos contar. 3, 6, 8, 10, 12, 13. Tá faltando uns aí, né? Mas ok. Ali precisa, professor. Vamos lá no início. É bem perto do Falta D. 2, eu acho que Bem 2. aqui, né? Ah, aqui também tem 2, aí, ó. Oh, atenção massa de vocês, ó. E aqui tem 1 também, vai lá. No sentido anti-horário. 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18. Então já mata também esse item. Beleza? Beleza. Belezinha, galera. Ó, vou estar salvando aqui, eu vou mandar para vocês, né? Vou manter aqui as anotações.
Vou disponibilizar o slide para vocês. Tá? Não saiam até agora, tá? Eu vou fazer a frequência, eu vou encerrar aqui a gravação para a gente fazer a frequência. E a nossa aula foi essa, né? A gente viu aí sobre as fórmulas estruturais moleculares, classificação das cadeias carbônicas, né? E fizemos alguns exercícios e eu vou colocar outros para que vocês pratiquem. Beleza? Valeu, galerinha. Não sai, tá? Só vou encerrar aqui a gravação. Professor, a atividade é a próxima semana, é? Eu vou deixar